Olá, alunos do nono ano. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa primeira aula de História. Nesse momento, quero apresentar a equipe de professores que irão ministrar a aula do componente de História. Elison Jacó, professor de História do nono A, Marcela Lopes, professora do nono B, e a professora Daniela Bezerra, do nono ano do Povoado Conceição. Espero que vocês estejam prontos, preparados, organizados, com o material em mãos, como nossa rotina de estudo, nosso roteiro e o livro didático, pois nossas videoaulas são montadas com base no livro didático. Antes de iniciarmos o nosso assunto propriamente dito, o capítulo 1, a Primeira Guerra Mundial, nós vamos estudar um pouco, rever um pouco alguns acontecimentos que aconteceu no século XVIII. Nessa aula, nós iremos fazer um breve resumo de todos os acontecimentos que marcaram o século XVIII. É um resumo por quê? Porque esses conteúdos, esses assuntos, vocês já estudaram no 8º ano. Não é isso? Então, é só para recapitular, para que vocês possam ter uma compreensão melhor dos conteúdos vindouros que nós iremos estudar no nono ano. Então, nós vamos começar aí refletindo sobre a Revolução Francesa. Esse movimento que, como o próprio nome sugere, aconteceu na França, no século XVIII. O que foi a Revolução Francesa? E o que causou a Revolução Francesa? Então, a Revolução Francesa, ela promoveu a queda do modelo clássico do absolutismo europeu. Esse movimento ele é de fundamental importância para a história. É tanto que ele marca a divisão tradicional da história e dá início à era contemporânea. Vale ressaltar também que a Revolução Burguesa, que a Revolução Francesa, aliás, era de caráter burguês. Temos também aí, ao lado, a Era Napoleônica, que, de certa forma, a Era Napoleônica ela é entendida por muitos historiadores como uma continuidade do processo revolucionário francês e que possibilitou a consolidação da vitória burguesa. Temos aí também a Revolução Inglesa, que a Revolução Inglesa ocorrida na Inglaterra, ela deu condições para a chegada da burguesia ao poder. E isso permitiu que os ingleses se tornassem o primeiro país a se industrializar. Então, a Inglaterra, com a ascensão da burguesia ao poder, isso deu condições para que a Inglaterra fosse o primeiro país a se desenvolver industrialmente. É tanto que a Revolução Industrial, também ocorrida no século XVIII, o primeiro país em que ocorreu foi justamente na Inglaterra. E o que foi essa Revolução Industrial, gente? A Revolução Industrial foi um conjunto de transformações econômicas e sociais provocadas por mudanças profundas e tecnológicas na maneira de se produzir os bens de consumo. Vale destacar também o iluminismo, o pensamento iluminista, ocorrido no século XVIII. O iluminismo, de fato, ele representou uma revolução intelectual e filosófica, ou seja, de ideias, do pensamento moderno. E esse novo pensamento, ele defendia a liberdade política, econômica, religiosa e também a igualdade civil, inspirado nos ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Esse pensamento ele surgiu como uma solução para acabar com as diferenças sociais vigentes até então.
E para finalizar, vamos destacar também a independência dos Estados Unidos da América. Que a independência dos Estados Unidos da América, ela, de certa forma, vai marcar a vitória do iluminismo, do pensamento iluminista na América, e vai representar o surgimento de mais um país imperialista, que no caso são os Estados Unidos, no contexto mundial, na nova ordem imperialista. Então, todos esses fatos que aconteceram no século XIX, aliás, no século XVIII, foram extremamente importantes. Por quê? Eles foram importantes. Esses acontecimentos, eles modificaram a forma de se relacionar dos seres humanos na sociedade. A sociedade nunca mais seria a mesma após esses fatos ocorridos durante o século XVIII. Todos esses processos históricos aqui mencionados, eles iriam respingar diretamente lá no século XIX, que com o século XIX é considerado como um dos períodos históricos que se destacou principalmente pela evolução tecnológica e pelos conflitos globais, ou seja, o século XIX iria sofrer uma forte influência dos pensamentos vindos lá do século XVIII. Olá, pessoal. Vamos concluir aqui, né, com a explanação aí da professora Marcela, onde ela colocou muito bem aí os acontecimentos do século XVIII. Nós sabemos que a história ela é contínua, a gente sempre tem que estar indo e voltando. Então, para terminar nossa aula, vamos acompanhar aqui, né, o nosso slide. Essas e outras mudanças e permanência nos ajudarão a olhar e a entender o mundo dos séculos 20 e 21. Afinal, como já aprendemos, tudo na história está interligado. Essa foi a primeira de muitas videoaulas que virão, que nós iremos apresentar para vocês. Obrigada pela atenção e até a próxima. Obrigado pela atenção e pela companhia de vocês e até a próxima aula.